Pessoal, algumas características clínicas da depressão na adolescência são tristeza, irritabilidade constante, falha de memória, falta de autoestima e se sentindo um pouco inútil, Esse sentimento acontece com muitas pessoas. E o que explica a psicóloga Elisiane Barbosa. Ela vai trazer mais detalhes para a gente sobre isso, então é interessante que você fique atento, você pai, você mãe, você amigo, fique atento aos detalhes. A pessoa que está depressiva, ela demonstra sim sinais de socorro e se você ficar alerta, pode ajudar essa pessoa. Acompanhe. Essa fase ela é marcada pela transição ali, onde o indivíduo deixa de ser criança, mas também ainda não é adulto, e aí fica ali, no meio termo, onde ele não é criança, ele não se identifica mais como criança, mas também não se identifica como adulto. E aí dá aquela que está, por exemplo, perdido. E essa sensação de perdido é porque ele não consegue compreender ainda o que é que está acontecendo no corpo dele, o que é que está acontecendo no cérebro, E pensando nisso, aí eu convido, você aí para fazer uma reflexão comigo. Para pensar. Na sua fase de adolescente, se hoje você é um adulto, claro, e na sua fase de adolescência, quais eram as suas dificuldades, em relação à transformação física, as alterações hormonais ali, alterações de humor, de pensamento, que é muito frequente na fase da adolescência, A adolescência é uma fase marcada, por diversas alterações, mudanças corporais, mudanças de pensamento. Muitas vezes o adolescente se pega pensando algo e pode se perguntar: por que eu estou pensando isso? Aí você para pensar, quantas vezes isso não aconteceu com você, quando você era ali adolescente, se perguntar: eu estou me comportando dessa forma, e muitas vezes se questionar: mas eu não entendi o porquê que eu me comportei, o porquê que eu senti isso, porquê que eu estou pensando aquilo, Por exemplo, porquê que eu estou demorando a dormir, ou porquê que eu estou acordando tarde demais, Muitas vezes podem nem se perguntar, mas sentem uma diferença, sentem, é perceptível, a essas alterações, e o adolescente principalmente é extremamente sensível, a todas essas novas sensações e mudanças, tá? Então, assim, para os pais, se para a criança ou para o adolescente, é extremamente desafiador, tá? Para os pais, chega a ser perturbador, porque eles não sabem lidar com aquilo, realmente é difícil, É compreensível reconhecer a dificuldade dos pais em lidar nessa fase de transição com os seus filhos, tá certo? Então, assim, o indicado realmente nesse momento é ter calma, compreender e principalmente ouvir o que ele tem a dizer, prestar atenção nos seus comportamentos, no que fazia, no que deixou de fazer, é extremamente estar atento e acompanhar o adolescente em todo esse processo, acompanhar ele no âmbito social, no âmbito escolar, que é onde o adolescente ele tende a se distanciar dos pais, nessa fase, tá? E aí ele começa a dar mais importância aos amigos, as amigas é mais importante, é tudo, E os pais é menos importante. Os pais e os responsáveis passam a ser ali as figuras que ficam lá atrás, E eles dão prioridade ali aos amigos e às amigas, Por quê? Porque eles estão em busca de uma identidade, É a fase onde eles costumam querer, entrar e se adequar a algum grupo, alguma turma, para justamente ter essa identificação, essa tentativa de buscar e consolidar, essa necessidade de se consolidar uma identidade que faz parte do processo de todo ser humano, tá?
Muitos até demonstram alterações em relação à religiosidade, né, espiritualidade. Uma hora é ateu, outra hora é extremamente religioso, né? E alguns até alternam, né, de crenças e religiosidades por diversas vezes, tá? Outros não. Então, enfim, também vai depender do ambiente que aquele adolescente está inserido, mas de toda forma sempre é uma fase conflituosa, tá bom? Então, assim, eu quero chamar a atenção aqui para os pais, né, para os responsáveis em relação à depressão nessa fase, tá? Não é difícil, por exemplo, de um adolescente, por acaso, desenvolver um processo deprimido, né, depressivo, né, ficar ali se sentindo um pouco mais triste, né, porque afinal de contas, como eu falei anteriormente, é uma fase extremamente nova e acompanhada de diversas transformações e alterações hormonais. Então, assim, o que é que pode levar um adolescente a ter uma depressão, né? Desenvolver ali uma depressão? Geralmente são conflitos familiares, né? O adolescente ele começa a entender, né? Querer expressar, inclusive, de forma bem que nós podemos chamar aqui reivindicatória, né? O que ele está sentindo, inclusive pode expressar de forma inadequada, né? Por ele não entender e não se entender. E aí esses conflitos familiares, alguns probleminhas, né? Ali no ambiente, né, familiar, pode sim direcionar esse adolescente a uma depressão, a desenvolver uma depressão. Outros fatores também é o bullying, extremamente, né? Na verdade, não, eu ia dizer até atual, mas sempre existiu, né? Claro que sempre existiu, mas agora que nós realmente, né, enquanto sociedade, estamos dando a devida atenção, né, e cuidado em relação ao bullying, né? Por quê? Porque a fase da adolescência, né, também como eu já mencionei, ele está ali desenvolvendo, né, se desenvolvendo fisicamente, então está havendo uma alteração corporal, né, nas características físicas, tá? E muitas vezes esse adolescente pode sim vir, né, ou estar ali passando, né, por algum episódio de bullying, tá? É outro ponto, né, que os pais devem ficar aí atentos, né? Como é que esse adolescente está na escola? Quem são os amigos? Com quem está andando? Ou quem são as pessoas que ele não gosta? Por exemplo, que ele não está ali, né, naquela frequência, né, do dia a dia, né? É importante saber o universo que esse adolescente está inserido, tá certo? Que é aquele bullying gerado através das plataformas digitais, né, redes sociais, enfim. Hoje em dia os adolescentes, né, principalmente os adolescentes que estão ali, que gostam de estar conversando, estar sempre atento, estar sempre ligado, eles ficam muito nas redes sociais e isso às vezes pode ser prejudicial, né? Se não souber utilizar de forma correta, se não tiver ainda aquela formação ainda na mente concisa, né? Ele acaba absorvendo tudo o que a internet propaga, né? Muitas vezes uma pessoa mal intencionada vai chacotear a outra, né, o outro adolescente, e aquilo acaba gerando vários transtornos psicológicos. Então, pai, mãe, responsável, amigos, fiquem atentos a isso, tá bom? Através das redes sociais, a gente sabe que essas plataformas digitais são excelentes, são ótimas, mas infelizmente a gente não pode negar que a internet está muito tóxica, que as pessoas estão propagando muito discurso de ódio e isso é prejudicial, sim, tá bom? Então vamos usar as redes com responsabilidade e aprender a amar uns aos outros.